Oi, gente! Esse é mais um episódio de Radar Esquema e hoje eu tô com uma participação super especial. Ele que acompanha muitas gerações. Esse papo aqui, ele já teve que ser interrompido pela diretoria porque a gente não queria parar. Já estava mega empolgada para anunciar para vocês que quem está comigo é o DJ Dinho. Olá, tudo bem? Oi, Nath. Tudo bom, pessoal? Que prazer estar aqui, né? Para a gente bater esse papo sobre música. Sobre música, sobre pesquisa, sobre a forma como a gente vive a música, né, Exatamente, Dinho? o entretenimento em geral, né? Eu, particularmente, que sempre fiz parte desse mundo de aparelhagem, que começamos lá atrás, né? Exatamente com tudo isso aqui. Olha, isso aqui, quando eu olhei, toda vez que eu enxergo um acervo de vinil, sempre me remete lá atrás, assim, o meu começo. Eu gostava de carregar as caixas de discos para o meu pai, que era o controlista, não era nem DJ, né? E eu carregava, né, eu com meus 8, 10 anos de idade. Não é trabalho de exploração infantil, não, é que eu via o meu pai e eu queria ajudar. De família, né? De família, aquilo lá, para mim, era sensacional. Essa questão de ser algo de família, de tu seres uma figura pra gente que eu acho que acompanha a história da evolução da nossa música, acompanha também... Tu chegou, a gente estava ouvindo Amado Batista e conversando sobre a música nas casas dos nossos avós. Fala um pouquinho, em que momento tu entendestes que esse seria a tua trajetória? Desde criança, como eu falei, né, eu carregava os discos do meu pai, eu ligava, esticava os fios, ligava ali atrás da caixa, só não tocava, sabia como tocar, mas ainda não tinha tido a oportunidade de tocar, e eu via o meu pai, eu ficava deslumbrado, eu via também o meu irmão mais velho tocando, e eu fazia a maior questão, e quando eu aprendi a tocar, nas minhas horas vagas, quando meu pai deixava eu ligar a aparelhagem, né, que não era tão grande, era uma coisa bem pequena, e eu ficava em casa ouvindo, e aí na época também do vinil tinha a fita cassete, e eu que fazia as gravações. Eu ganhei experiência, né, conhecendo as músicas, conhecendo os discos, e foi a partir disso aí que eu me vi, puxa, eu quero seguir isso aí. E a minha mãe, não quero que tu vá para esse, eu, contra a vontade dela, mas depois ela viu que era o que eu queria, que era o que tu querias, aí passou, né? A me incentivar pra caramba. E realmente, olhar o vinil assim, me remete lá atrás, o começo. Eu com meus 12 anos que eu comecei, né, de tocar mesmo, o Tupinambá, no interior de Abaetetuba, no interior, na região das ilhas, quando ia tocar aquelas festas e amanheciam, aí quando dava por volta de 4, 3h30 da manhã, o meu pai mandava me acordar, eu estava dormindo, para eu continuar a festa, e eu continuava até 6, para mim era muito gostoso, né? Eu vinha com todo o gás, caramba, e eu conduzia a festa, mesmo que fosse para o finalzinho. E tem um ponto muito interessante, eu acho, que de todo mundo que aprende a ouvir música com Tupinambá, com os Tremiterras, que é a história do house. A gente associa muito o house com teu trabalho também. O house, eu posso dizer que foi uma época áurea, né? Um ápice das aparelhagens. E com a chegada dessas músicas, as pessoas que frequentavam festas de aparelhagem, eles gostavam muito. Que o house hoje nada mais é do que o mid-back, né? É o que a gente conhece de mid-back, né? E como a gente não sabia pronunciar as músicas em inglês, eu pelo menos, eu tive a expertise, a perspicácia de sentir um pouquinho de alguma palavra que lembrasse alguma coisa portuguesa, e eu colocava como melô do cuspe-cuspe, melô do baruí, o melô enfim, e por aí, e foi. O melô do pica-pau. Exatamente, e a gente ganhou, conseguiu. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque na lambada a gente também não conseguia pronunciar. Sim, e a lambada, a gente colocava, né? O nome as pessoas colocavam lá o melô do Tipiti, o melô do milionário, do canário, enfim, sim. Pois é, aí eu copiei essa da lambada pro house, e deu certo.
E deu certo, né? Deu certo. E aí, tu tocar, o House, ele entrava nesse momento, assim, das 3, 4 horas da manhã. Não, o House, foi... ele começou, na verdade, lá em 1986, 87, tá? E ele não era para o final, não. Ele era, muito pelo contrário, ele era o início de uma festa e também ele era inserido entre algumas, tipo assim, vai tocar o brega, vai tocar a lambada, vai tocar o forró, volta pro house. Aí tocava mais uma sequência, até música internacional tocava lenta, né, romântica. E o house, ele era inserido, eu acho que dentro do contexto musical da festa, ali 3, 4, 5 vezes na programação. Então, não era lá pro final, não. Era um momento áureo, realmente, áureo, que todo mundo sim. queria. É onde agitava a festa. É o que agitava a festa. Agitava, né? Ali o controlista, que depois passou a ser chamado de DJ, ele fazia a performance, ele fazia a sonoplastia, que o DJ de aparelhagem ele é um DJ diferenciado de casa noturna, de outros segmentos. Por quê? Porque além de DJ, ele é locutor, animador, né, que ele faz a parte da locução. Ele é sonoplasta, porque ele tem que colocar as vinhetas ali no tempo certo. Isso é muito difícil, né? Dificílimo. E na época dos paredões, eu imagino que era mais difícil ainda. E eu vou falar uma coisa, na época mesmo, a aparelhagem ela não se preocupava com a mixagem da música do house. Por quê? Porque queria pegar bem o início da música e entre uma música e outra era a vinheta, não era a mixagem. Entendeu? Isso é um truque. Uma particularidade da aparelhagem, nossa, né? E é engraçado, porque... E para fazer isso tinha que ser bom. Pois é, era isso que eu ia falar. Em algum lugar, eu sinto que aqui no Pará, a gente tem a cultura do DJ e a figura do DJ como um showman, né? Essa pessoa que sabe como conduzir uma pista... Muito interagir com as pessoas, tanto que a gente vê que a aparelhagem é um espetáculo. Hoje já se modernizou demais, já temos telão de LEDs, iluminação, a própria performance, que hoje o DJ ele saiu dos picapes, ele vai lá para o palco para interagir com o público, quer dizer, ganhou uma outra proporção. Tem uma coisa que eu já te escutei falando uma vez e eu achei fenomenal essa explicação do DJ tocando de frente. Vamos lá. Pois é. A aparelhagem, quando começou, o DJ tocava de costas. O DJ tocava de costas. De costas para o público. Aí não partiu de nós, do Tupinambá. Pelo que eu sei, foi o Bento Maravilha, que até hoje mora no Jurunas, que tinha uma aparelhagem chamada Benson, Meu Toque de Amor. O Bento Maravilha, ele fez lá em 1980, ele fez uma aparelhagem e ele colocou o DJ, e o DJ ainda tocava sentado, né? Tinha uma cadeira, não era em pé, era sentado, numa cadeira. E ele colocou o DJ, que na época nem era DJ, era controlista, para tocar de frente. Eu achei fantástico, maravilhoso. E aí as outras aparelhagens aderiram à ideia, foi bacana. Depois teve a aparelhagem que não quis continuar. Aí fizeram aquelas mesas, que a gente chama as mesas, né, que são os paredões, onde ficam acoplados os equipamentos aqui, e ainda assim de costas. Mas aí o DJ, ele saiu da cadeira, ele ficou em pé. Ele ficou em pé. De costas. Depois ele passou, ele virou de frente para o público. Quando a gente estuda a história do Tecnobrega, a história das aparelhagens, não tem como a gente esbarrar num vídeo teu com a Regina Casé. Não 94 tem como foi o primeiro. Eu fiz 3 participações, né? Fala um pouquinho, assim, de como que o Brasil te recebeu. Eu vou lá. Porque foi uma pessoa... Foi assim, a Regina Casé, o primeiro programa que ela me veio em Belém mostrar o trabalho do DJ Dinho na aparelhagem foi em 1994. Só que antes da Regina Casé, lá em 1993, a MTV, que era aqui, passava no canal 25, ela tinha um programa chamado Músicas do Brasil, e quem apresentava esse programa era o Gilberto Gil. E o repórter externo, o Marcelo Tassi, que hoje foi para o CQC, hoje está na cultura, né? Então, o Marcelo Tassi, eles, através de pesquisa, souberam, tem o Dinho lá em Belém, bora mostrar. E eles vieram aqui, mostraram eu tocando lá no Açude de Maguarinha, na Anhembi, outros lugares. E a Regina Casé, por coincidência, assistiu esse programa, ela disse, maravilhoso, olha só a forma do povo paraense se divertir, e olha só essas aparelhagens. Aí ela chamou a produção, eu quero entrevistar esse rapaz lá em Belém. Tu tinha quantos anos na época? 25, 24 anos. Lá em 1994.
E eles chegaram aqui com a produção através da TV Liberal, tá, procuraram a gente, e a Regina Casé veio. Você sente na hora que você põe aquela música, todo mundo sai pulando, é uma energia muito grande. O feito que uma pessoa entra numa festa, eu acho que deixa toda a tristeza de lado, se é que tem tristeza. E que sai diferente. Sai diferente, sai numa boa. Depois ela veio 3 anos depois, aí depois já veio fazer um convite para eu ir no Rio, participar do Fantástico, porque ela tinha um quadro no Fantástico, na Rede Globo, e eu lá na Feira de São Cristóvão tive que levar um comando lá para simbolizar que eu estava na aparelhagem, enfim. Aí eu fiz 3 aparições, né? 3 programas com a Regina Casé, e isso colocou a aparelhagem, o movimento, para mostrar para o Brasil todo como é que era, né? Claro que o paraense já sabia. Né? Já era muito... Mas eu também, tu detalhando isso, me surgiu uma dúvida. Tu sentistes, assim, em algum momento, as pessoas tendo algum tipo de preconceito com as festas de aparelhagem? Sim, eu vou falar uma coisa para você. O preconceito, ele sempre existiu, né? Até porque a aparelhagem era uma coisa muito digamos, do gueto, da periferia. É uma cultura de periferia. De periferia, né? Veio lá do gueto. E a gente conseguiu quebrar esse paradigma. Algumas pessoas ainda resistiam, né? Resistiram, enfim, mas hoje em dia não. Hoje, se você for, digamos assim, o mês de julho, em Salinas, você chega lá, o que é que está no carro do cara ouvindo? Está ouvindo Tecnobrega, está ouvindo um CD de uma aparelhagem ao vivo. Todo mundo né? está ouvindo Voo Livre. Exato. Inclusive essa música aí, que você citou da Voo Livre, ela foi lançada em 2002, que ela foi uma carona do Arrepia, Dinho, vamos nessa, Dinho, botar a galera para dançar do Jurandir, ele fez uma música para mim, essa música para mim em 2002, e a Voo Livre disse, a gente quer pegar essa carona, a gente quer fazer o Arrepiadinho 2, a música estourou em 2002, e isso nunca aconteceu pela primeira vez, a música estourou mais ainda agora. Pois é, né? Da Voo Livre. É incrível. Tá todo mundo remixando, todo mundo... Mandaram rios uma moça fazendo, uma francesa, embaixo da Torre Eiffel com a minha música. Mentira. Mandaram da Alemanha para mim. A música tá, o Tecnobrega, que ele está sendo conhecido, graças a Deus, no mundo todo, né? E mandaram de vários países. A música tá tocando demais. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Para o nosso movimento, né? Trouxemos a aparelhagem para a sociedade, várias camadas sociais se divertem hoje nas aparelhagens. Então, a gente quebrou isso aí. A gente vê a aparelhagem circulando pelos centros. E agora, mais do que nunca, que o governo do estado, né, as autoridades, eles enxergaram mesmo que a aparelhagem tem o seu valor. E hoje a aparelhagem é patrimônio cultural e material do nosso estado, e foi um pedido meu que eu fiz a um deputado, e ele botou em questão a votação, a pauta, e passou direto, por unanimidade. Tu tens essa... Eu acompanho o teu trabalho há muito tempo e eu sei que tu és uma pessoa militante do movimento do Tecnobrega, né? Sim, eu não sou egoísta de dizer, eu quero aparecer. Não, eu quero ver o movimento. Sempre gostei de empunhar a bandeira do movimento, né? E fico muito feliz quando eu vejo também outros profissionais se apresentando, crescendo, né? Aparecendo. Acho muito legal. Inclusive, até mesmo os nossos artistas, né? Que sim. O artista paraense, olha só como a aparelhagem ela tem um papel fundamental dentro da nossa cultura. O artista paraense, ele sempre foi rejeitado também nas rádios. Era difícil de tocar pra caramba, isso lá em 1970, 80. Aí o que acontece? Ele pegava o material dele, levava para a aparelhagem. A aparelhagem começava a tocar, a música estourava, a rádio era obrigado a tocar, porque os ouvintes pediam. E depois disso surgiram muitos programas também, né, na rádio. Sim, com toda certeza. E o brega, a aparelhagem e o brega, eles sempre andaram de mãos dadas e sempre vão andar. Um sustenta o outro. Um sustenta o outro, né? A matéria-prima da aparelhagem, eu posso dizer, claro, a gente estava falando sobre o house bacana, toca, mas a matéria-prima mesmo da aparelhagem, 70% é o brega. O brega e todas as suas vertentes, né? Que nós temos várias vertentes, tecnobrega, tecnomelody, eletromelody e por aí vai. Inclusive, Nath, eu sempre estourei músicas, aquela melô do telefone. Pois é. O Bad Boy Blue. Essa música em 1991,
essa música me custou quase o preço de uma moto. Meu pai dizia, tu tá ficando maluco, Dinho, como é que tu vai pagar? Eu mandei buscar esse disco eu comecei a tocar, e eu toquei por 1 ano sozinho a música, e todo mundo querendo a música, e depois... Tu sempre mandava buscar disco? Mandava. Aquela do Vamos Nos, que é o tridimensional, né, que é o Melô da Galera. Sim. Sim. Marina House. É muito bom. Essa é a cara das aparelhagens. E a gente tinha essa facilidade, porque a gente batia na música, tocava. Olha, tem uma música do Brunner e Brunner, eles são alemães, um amigo meu trouxe o vinil para mim, eu comecei a tocar. Tu tinha esses contatos com os lojistas? Tinha. E também com aquelas pessoas que faziam, como é que eu posso te dizer agora, que trazia o importador. Sim. Né, que trazia, além do equipamento, ele trazia os discos. E me vendia. Então eu tinha contato com vários, e eles sabiam que eu gostava. Aí, sim, eu não comprava todos, porque tinha música que eu via que não tinha condições. Eu escutava, essa aqui é boa, então, sabe? Eu dei tiros no pé, assim, de chegar a comprar uma música e pensar que ia estourar, e não estourou, não aconteceu. E né? é muito, a gente que trabalha ainda com a mídia física, né? Agora que o vinil tá na efervescência e tudo, voltou a ficar muito caro. Voltou. Eu colecionei um tempo, eu lembro de comprar discos assim, 10, 5 reais, discos bons, e agora eu gasto uma nota para ter alguns. É caro. E antes também já era caro. É uma mídia cara. Né? Importar um disco, minha Nossa Senhora. Então, como eu estava falando, essa música, ela era muito parecida com um brega. Aí eu disse, puxa, mas eu não vou tocar ela, como é que eu vou anunciar? Aí eu coloquei brega alemão, essa música toca até hoje. Fizeram até versão, olha, o Rony Nascimento fez a versão também do brega internacional, que é o Gary Heff, também de uma outra música que eu peguei e bati, e a música aconteceu, estourou, e só eu tinha a música. Enfim, a aparelhagem, ela sempre teve um poder eu posso dizer até mesmo de persuasão com relação ao público, de estourar uma música e bater forte, e a música, elas aconteciam. Né? O Calcinha Preta, ele fez música que estourou, ele regravou músicas que estourou na aparelhagem. Sim. Né? A Rita Cadillac veio aqui em Belém, e ela viu uma lambada tocando na aparelhagem, ela estourou com uma música que é Bom para o Moral. Essa música estourou no Brasil todo, em ritmo de lambada, na época da lambada, né? Enfim, e eu tenho uma cena também que eu não esqueço, o Zezé de Camargo, ele lá em 1987, ele gravou uma música chamada Minha Presa, que é uma das músicas mais tocadas, né? Na fonte dos meus olhos, quero te... A música toca pra caramba, inclusive, nas festas. E eu lembro como se fosse hoje, o divulgador chegou e levou o Zezé de Camargo numa festa do Tupinambá, lá no Guamá. O Zezé de Camargo nem era conhecido. Inclusive, quando eu assisti o filme Filhos de Francisco, eu achei que ele esqueceu, porque foi o início da carreira dele. Ele já falou quando ele já estava na dupla. Quando ele já estava na dupla. Na dupla, assim, fazendo com o Luciano. Mas ele esqueceu que essa música aqui, inclusive quando ele veio agora recente, cobraram dele a música, e nem ele sabia que essa música estouradíssima. E é engraçado, porque essa música é o lado B, a terceira, quarta faixa. E não era uma gravadora, tipo assim, era uma subsidiada da RCA, era um selo, né? Tipo assim, o cara não tem um respaldo ainda, não tem um nome, ele não vai gravar pela RCA, bora gravar por esse selo aqui, que é uma segunda linha, digamos assim. E foi assim que ele gravou. E a música ele levou na aparelhagem, que a rádio não queria tocar, e ele levou no Tupinambá. E quando eu lancei lá, anunciei, e não me sai da memória, lá em 1987, ele encostado na aparelhagem lá, eu tocando, e ele encostado aqui na frente, olhando, do mesmo jeito. E, enfim, tem essas histórias, né, da aparelhagem. A aparelhagem, ela tem um poder muito grande, um poderio de fazer acontecer uma música aqui. E a aparelhagem é produto de exportação, né? Até porque o Maranhão copiou, só que lá eles deram outro nome, que é radiola, né? A radiola, ela nasceu da costela, digamos assim, das aparelhagens. Maranhão, Amapá, onde mais? Amazonas, e até eu fui tocar na Guiana Francesa, tem uma aparelhagem lá chamada, inclusive, Botafogo. São aparelhagens e radiolas, enfim, paredões que vêm das aparelhagens, às vezes com nomes
de aparelhagens que já existem aqui, né? Eles só fazem, tipo assim, a filha, a prima. Imagina que na época tu tinhas acesso a discos de vinil, hoje a gente tem acesso que muitas pessoas não têm. E a aparelhagem, ela foi esse meio de difusão também desses discos, né? Sim. E eu acho que o nosso papo, ele tá chegando quase no fim. Passa tão rápido, Olha, né? Pra gente falar sobre esse assunto, a gente precisa de uma tarde toda, né? Ou de uns 5 ou 6 episódios de um programa. Bora fazer. Porque tem muita coisa, muita né? coisa, você não tem noção. Muita coisa, muita curiosidade. Tem coisas demais, né? Eu, pelo menos, tenho 44 anos, não de idade eu tenho até mais, de trabalho. Eu comecei com meus 12 anos, hoje eu estou com 56, e continuo fazendo aquilo que eu gosto. Quando eu saio de casa para tocar, para mim parece que é a primeira vez, eu vou com o maior prazer, eu gosto. Ficas nervoso? Não, eu gosto. Eu, na verdade, assim, eu já fiquei. Se eu disser que eu nunca tive um frio na barriga, já teve algumas programações assim de, puxa, caramba, e dá o friozinho na barriga, mas depois, da feita que a gente aperta o primeiro play, acaba, sabe? Tu vê a conexão com as pessoas também, né? Essa questão também de dizer, eu vou sair, eu vou tocar isso não existe. O DJ ele tem que esperar lá a pista que vai dar o feedback para ele. Diz o que o DJ vai tocar. Esse negócio do cara se programar dá tudo errado. Pelo menos para mim, né? Nunca deu certo. Nunca deu certo. Eu vou tocar isso, aquilo, pá. Não, fazer seleção musical digamos assim, agendada, não dá certo, não. Porque o que faz a gente ter mesmo essa explosão nos sets é esse vínculo com as pessoas, né? É tu ver a pessoa dançando, tu sentir que, poxa, essa música aqui encaixou. E falando em encaixar, em todo esse papo que a gente está batendo, temos aí uma novidade em 2025, né? Que eu acho que deu uma sacudida em todo mundo, que é um retorno do Tupinambá. Fala pra gente um pouquinho. O Tupinambá, ele adormeceu um pouquinho, né? O gigante adormecido. Tava descansando. Descansando. E agora a gente resolveu, na verdade, voltar com as atividades do Tupinambá. Eu acho que em junho a gente já vai estar inaugurando aí essa nova estrutura, com o nome, o icônico Tupinambá, com seu épico altar sonoro, que inclusive esse nome altar sonoro quem deu foi a Regina Casé, porque eu tocava em cima de um palcozinho para me dar a altura, que eu não tenho uma estatura tão grande para alcançar os equipamentos, e a Regina Casé, quando ela veio a primeira vez, ela disse, olha, o Dinho tem até um altar sonoro, que ele fica em cima, que era um palcozinho, e pegou, né? Eu fiz uma aparelhagem com o nome Altar Sonoro e agora eu vou voltar com o Altar Sonoro. Isso é incrível, Dinho. É incrível. Incrível demais. Nossa. Treme Terra. É o Treme Terra. Isso até é mitológico, eu posso dizer, no movimento de aparelhagem. Treme Terra, Altar Sonoro, né? Porque também a gente vê uma força que está para além até da compreensão de muitos estudiosos da música, né? Que chegam, porque o som tinha que ser assim, tinha que ser assado. Conversando com o Júnior, sabe o que ele me falou? O pai dele fazia o sub das caixas de cimento. Ele fazia o sub de alvenaria e todo mundo ficava, caramba! Justamente para dar maior sonoridade, né? Sonoridade. E aí a gente vai entendendo como que essa tecnologia, ela é uma tecnologia o meu pai, nossa, né? Eu conheci o pai do Júnior, seu Milton, e o meu pai, ele fez uma aparelhagem em 1988, que foi inclusive o primeiro Treme Terra, que foi quando deu... E o meu pai pegou grave e subgrave. Geralmente eles usavam um grave e depois eles colocaram um no lado do outro. O seu Milton, pai do Júnior, eu lembro que ele questionou o papai, Andi, não vai dar certo, isso aí não vai... Foi o maior subgrave que deu. Grave, hoje em dia eu vejo, todo mundo coloca o grave em cima do outro grave. Ele dizia, vai dar cancelamento. Não deu. Foi uma experiência fantástica. E foi uma coisa assim, que o meu pai nunca foi engenheiro para estudar, para dizer que vai dar certo. Curiosidades que deu certo. Implantou e deu certo. Vivência, né? Vivência, experiência. Gente, que satisfação receber este homem na minha casa. O prazer foi meu, Nath. Puxa vida, a gente conversar sobre isso, para mim é bom demais, eu gosto de, inclusive, até mesmo passar para as pessoas que até então não conhecem a história, né? Tipo, coloca um pouquinho, a gente coloca, para não se perder, né? Às vezes, a gente que está na noite, né, não tem espaço
em muitos momentos para estar falando do nosso trabalho e das histórias que a gente vai construindo, né? E te ver só tocando 3, 2, 4 da manhã, e aí às vezes já indo de um show para o outro, e é importantíssimo a gente ter esses registros, né? Com certeza. Pessoal, um abraço. Olha, eu estou nas redes sociais aí, @Dinho Tupinambá Oficial no Instagram, no Facebook, Dinho Tupinambá, e nós estamos aí. Qualquer dúvida é só procurar, é só conversar com a gente, que a gente esclarece muita coisa. Eu gosto de falar sobre aparelhagem, sobre movimento. A gente vai fazer outros e outros episódios. E estaremos aqui, certamente. Obrigado, Nath. Um beijo, pessoal. Tchau.